A música de entrada é uma parte essencial no mundo da luta livre, já que uma boa canção pode até definir a carreira de um lutador. Exemplos como Fandango e Bobby Roode mostram como um tema icônico pode transformar o público em parte ativa do espetáculo, fazendo o público cantar junto e criar momentos inesquecíveis. Por outro lado, um tema ruim pode ter um efeito contrário, prejudicando a conexão de um lutador com a plateia. Ao longo dos anos, a WWE criou diversas músicas de entrada marcantes, e o roster atual ainda se beneficia de muitas delas. No entanto, a empresa tem o costume de mudar os temas de vez em quando, algo que frequentemente irrita os fãs. Eles se acostumam com a música que já se tornou símbolo de um lutador, e de repente ela desaparece. Em alguns casos, essas mudanças podem até funcionar, como a recente atualização do tema de Becky Lynch. Mas, infelizmente, também existem vários lutadores que claramente se beneficiariam se pudessem trazer de volta as suas músicas clássicas, aquelas que realmente marcaram sua trajetória e conquistaram o público. Então, galera, nesse vídeo eu vou falar pra vocês 8 lutadores da WWE que deveriam trazer de volta os seus temas de entrada originais. Mas antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, meu povo, partiu pro vídeo. Johnny Gargano. O tema de entrada atual de Johnny Gargano é um daqueles que dificilmente será lembrado quando sua carreira chegar ao fim. Isso já é um grande retrocesso. Os fãs não se empolgam quando a música toca, o que é um sinal claro de que ela não funciona. Esse não era o caso em sua fase no NXT, quando ele usava a icônica música Rebel Hearts, música que sempre levantava a plateia e criava uma conexão imediata. Recentemente, Johnny Gargano retornou a brands preta e dourada para participar do evento NXT Homecoming, e na ocasião, ele trouxe de volta o seu antigo tema por uma noite, e a reação do público deixou evidente o quanto essa música ainda funciona. Isso só reforça que a WWE deveria tornar essa mudança definitiva. Jordynne Grace. Não são apenas as estrelas do main roster que têm seus temas de entrada alterados. Infelizmente, isso também acontece no NXT, e Jordynne Grace foi uma das afetadas. Apesar de ter uma música marcante que os fãs já conheciam dos seus tempos na TNA, a WWE decidiu trocar por um tema genérico da Death Rebel, o que gerou bastante frustração. Sua música original era praticamente excelente, além de ser reconhecível de imediato, o que ajudava a se destacar como uma verdadeira estrela. A WWE justificou essa mudança dizendo que as sirenes do início da música eram muito parecidas com as de Bron Breakker, além do fato de não deterem os direitos da canção. Porém, a reação do público mostrou o contrário. Durante um show do NXT, o público cantou Demitam o Death Rebel, provando que essa alteração nunca deveria ter acontecido. Finn Balor. Finn Balor já teve uma das músicas de entrada mais reconhecíveis e interativas da WWE. Era um tema marcante, que empolgava os fãs e fazia todo o público levantar os braços na sua pose característica. Quando virou heel, a mudança do seu tema até fazia sentido dentro da sua nova fase, mas o resultado acabou sendo um tema genérico, sem impacto e que praticamente ninguém lembra. Hoje, quando a música de Finn Balor toca, muitos fãs nem percebem de imediato quem tá entrando, algo que nunca deveria acontecer com o lutador. Fora também que quando toca a música do Judgment Day, o povo também começa a coçar a cabeça porque não é um tema muito bom. Mas em relação a Finn Balor, a WWE poderia resgatar sua entrada clássica, que continua sendo muito mais icônica e envolvente. Shinsuke Nakamura. Assim como aconteceu com Finn Balor, Nakamura também tinha uma música de entrada marcante, que fazia os fãs cantarem junto e ajudá-lo a elevá-lo como uma grande estrela. Porém, em sua fase mais recente como heel, o seu tema foi alterado para dificultar essa interação. A mudança até fazia sentido para o personagem, trazendo um toque diferente, mas hoje Nakamura aparecendo cada vez menos na televisão faz muito mais sentido resgatar o que funcionava antes. Com suas aparições já raras, elas deveriam ser tratadas como momentos especiais. Trazer de volta sua música clássica seria o caminho certo, pelo menos na minha opinião.
já que ela criava uma conexão instantânea com o público, que cantava, vibrava e se envolvia ainda mais em suas lutas. Esse fator sozinho já tornaria sua entrada e combates muito mais envolventes, e por isso a WWE deveria considerar urgentemente esse retorno. Zelina Vega. Zelina Vega poderia se beneficiar muito de ter uma música de entrada marcante, especialmente porque a WWE nem sempre a coloca em uma posição de destaque. Para lutadores do nível dela, um bom tema pode ser essencial, já que ajuda a conquistar o público e dar mais força à sua apresentação. Mas, no momento, esse não é o caso. O grande problema é que a música atual dela soa muito parecida com o tema do SmackDown, o que faz com que não se destaque em nada. Isso prejudica suas entradas e tira o impacto que ela poderia ter diante dos fãs, já que sua música anterior era bem mais diferenciada e ajudava a criar uma identidade própria. Por isso, faria muito mais sentido se a WWE a trouxesse de volta, permitindo que Zelina Vega tivesse novamente um tema que realmente chamasse a atenção do público. The Street Profits. Os Street Profits costumavam ter um tema de entrada incrível, que animava o público logo nos primeiros segundos e combinava perfeitamente com a energia e a personalidade da dupla. Porém, a WWE decidiu explorar um lado mais sombrio dos lutadores. Optou por trocar a música, algo que até fazia sentido em termos de personagem. O problema é que a nova música simplesmente não agradou e não teve uma boa recepção. A solução seria bastante simples: trazer de volta o tema antigo, que imediatamente aumentaria o interesse dos fãs e devolveria o impacto das entradas da equipe. No fim das contas, a música de entrada tem um peso enorme na luta livre, e no caso dos Street Profits, essa mudança acabou sendo um grande erro que a WWE precisa corrigir. Bayley já mudou seu tema de entrada várias vezes ao longo de toda sua carreira na WWE, mas a atual é sem sombra de dúvidas a mais fraca de todas. A música soa bastante sem graça, sem identidade e claramente não transmite a importância ou a energia que ela merece. A própria Bayley já começou a brincar com isso, reconhecendo que os fãs não gostaram do seu tema atual, o que só reforça que é algo que precisa mudar. Sua gimmick atual dá indícios de revisitar fases anteriores da sua personagem, e esse seria um momento perfeito para trazer de volta um dos seus temas clássicos, que foram muito mais marcantes e queridos pelo público. Isso não só daria um peso muito maior às suas entradas, como também ajudaria a reforçar a possível mudança de personagem que ela está tendo na televisão atualmente. Sheamus. Entre todos os lutadores do roster atual da WWE, os fãs parecem querer mais do que tudo que Sheamus volte a usar o seu tema de entrada original. A música atual até que funciona bem, mas soa um pouco genérica, enquanto sua faixa anterior traduzia muito melhor a sua agressividade. Era um tema bastante marcante, empolgava o público e até incentivava a cantar junto, algo que sempre dá mais peso a uma entrada. O próprio Sheamus já falou abertamente que gostaria de trazer o seu tema clássico de volta, deixando claro que o tema original é superior ao atual. Seria uma decisão simples da WWE de tomar, sem nenhum impacto negativo em sua carreira, mas que deixaria os fãs extremamente satisfeitos. E é claro, esse aqui que vos fala. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!